Pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Weller. Eu sou day trader do mercado de criptomoedas da Bolsa Brasileira, mini índice, especialmente mini índice. E neste vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês de forma clara, de forma objetiva, todo o meu conhecimento daquilo que eu acho útil, daquilo que eu utilizo, daquilo que virou, fez minha mudança realmente de patamar dentro do mundo dos negócios, tá? Dentro do day trade, dentro de fazer trade em ativos do mercado financeiro. É um vídeo onde eu vou ser o mais simples, claro, objetivo. Não vou fazer cortes, somente se realmente acontecer alguma coisa, alguém tá aqui, bater, né, e acabar tirando meu raciocínio, mas eu quero que realmente seja uma conversa com vocês. Acredito que isso vai ser realmente virar de chave para muita gente que eu vou falar aqui hoje, tá? Então se prepara, pega uma água, não tenho tempo para acabar esse vídeo, pode ser que dure 20 minutos, mas pode ser que dure 1 ou 2 horas, tá? Então eu vou falar tudo, mas tudo mesmo. E o porquê que eu estou fazendo isso em apenas um único vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, como eu disse para vocês, vou me apresentar aqui mais uma vez. O meu nome é Weller, quer dizer, Wellerson, mas me chamam de Weller. Eu sou arquiteto e urbanista, faço day trade em criptomoedas na Bolsa Brasileira. E comecei neste mundo de day trade lá por 2020, na pandemia de 2021, que é onde a maioria dos day traders hoje começaram. Na época que todo mundo começou, quando precisava ali girar um dinheiro, né? Ganhar um dinheirinho extra. Então, foi nesta época que eu entrei no mercado. Eu gostava muito de jogar jogos online e acabei conhecendo um rapaz que era streamer e também fazia day trade. E acabei comprando um e-bookzinho dele lá para aprender e tal. E comecei por ali. De lá para cá, eu acabei vendo muita coisa, aprendendo muita coisa mesmo. São uns 5 anos, né? Então, eu aprendi uma coisa, colocava em prática aquilo e percebia, ganhava até um dinheiro com aquilo, mas não era consistente, porque na primeira perca que eu tinha, eu já achava que aquilo não era o certo e, pulava para outro tipo de análise. Eu já passei por apenas suportes e resistências, eu já passei por médias móveis, eu já passei por indicador de sobrevenda, sobre compra, RSIs, ou índice de força relativa, né? Já passei por MACD, já passei por bandas de Bollinger, eu já passei por nuvem de Ichimoku. Então, indicadores, testei vários indicadores, já testei várias e várias médias móveis. Já testei apenas operar suporte e resistência, chega na resistência, vende, chega no suporte, compra. Já testei mais que eu testei. A única coisa que eu acabei não já testei o gráfico de Renko, gráfico de linha apenas. A única coisa que realmente eu não testei foi fluxo. Eu acho que não testei entre aspas, tá? Eu não cheguei a analisar ali o fluxo em si, mas quando eu via pessoas na internet que utilizavam do fluxo, né, faziam análise ao vivo ali, e quando eu analisava o gráfico ao mesmo tempo, eu percebia que mais ou menos batia com aquilo, com aquela movimentação que o candlestick estava fazendo. Tá? Não fui a fundo, então não posso dizer muito em relação a fluxo, tá? Mas
foi isso, aprendi muito, mas muita coisa mesmo. Testei várias estratégias mesmo, inclusive de uma pessoa bem relevante no mercado hoje do mundo de Forex, a famosa FiMate lá, canais de. Nos canais, que ele replicava os canais, enfim. Testei também, porém o risco-retorno não é tão interessante, não conseguia ter consistência com aquilo. Todas essas estratégias eu ganhei dinheiro, mas quando perdia muito também, não tinha um risco-retorno muito bom, sabe? Claro, não estou dizendo que a pessoa que utiliza isso não ganha dinheiro novamente, porque além da estratégia, você precisa também ter um bom emocional. Você precisa entender que a tua estratégia não é 100% e que você precisa estar alinhado com o risco-retorno. E você precisa também ter o feeling para poder entender se é um bom momento, se aquilo que está alinhado com, se aquilo que está dando um sinal que é da sua estratégia é um bom momento. Você tem que ter esse feeling, não adianta. É claro que temos análises subjetivas e análises objetivas, mas nós somos seres humanos, na maioria das vezes a gente analisa com subjetividade, né? Figuras gráficas, também testei bastante figuras gráficas, triângulos, cunhas, bandeiras, enfim, ombro, cabeça, ombro, eu não sei o que, então testei bastante disso. Aliás, deixando bem, já meio que adiantando o que eu vou trazer para vocês aqui, todas esses estudos que eu tive de todos os tipos de operações que podem ser feitas, o que eu utilizo hoje, pega um pouquinho de tudo isso, tá? Eu consegui, nesses 5 anos, pegar um pouquinho do suporte e resistência. Na verdade, peguei muito do suporte e resistência. Peguei muito das figuras, peguei muito da tendência de médias móveis, só que eu não utilizo médias móveis, mas eu comecei a entender o gráfico também a partir das médias móveis. Então eu vou hoje passar para vocês de forma simplificada. Como eu disse, eu estou fazendo isso, pessoal, porque foram 5 anos muito difíceis para mim. Eu tinha a minha profissão, mas eu queria saber viver, eu queria poder viver disso, né? E eu comecei a ter lucro somente a partir de 1 ano nesse mercado. Então, eu não quero que você, talvez, que esteja, passou por a mesma situação que eu, né, continue nessa situação por mais tempo até você virar a sua chave. Eu vou fazer esse vídeo aqui para realmente ajudar e fazer as pessoas mudarem de patamar, mudar para um outro nível de trade, a serem mais lucrativas, a serem mais assertivas, tá? E principalmente aprenderem o momento certo de entrar, terem paciência, porque a impaciência nesse mercado, pessoal, ela é cruel. Você paga muito, mas muito caro se você for impaciente. Você precisa esperar aquela região que você verificou, tá? Você viu que aquela região é uma região muito boa, espera aquela chegar naquela região. Não queira operar contra aquela região. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você tem uma região muito boa e interessante, por exemplo, de compra. Uma região que você analisou ali que aquela região é muito boa de compra. Pode ser que respeite, pode ser que não respeite. Se respeitar, aparecer o sinal que você deve fazer de compra, você vai comprar. Só que não queira vender até a região de compra, entendeu? Porque você só vai vender em regiões de venda. Muitas vezes você analisa uma região interessante de compra, você acha, não, o gráfico vai lá, porque lá é uma boa região de compra, então eu vou vender para aproveitar esse pequeno movimento até essa região de compra. Funciona? Pode funcionar. Mas e quem disse que ele não vai continuar o movimento de alta e vai lá testar aquela região de compra? Então, esta minha análise que eu utilizo hoje me fez ter bastante paciência também. Então, além dessa mudança de visão de gráfico,
também mudou o meu comportamental na frente do gráfico. E eu acredito que vai ser uma virada de chave extremamente valiosa na vida de vocês. Então, se puder, deixa o like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Porque realmente vai ser algo extraordinário. Vocês vão verificar, eu vou mostrar isso para você. Primeiramente num PDF, vai ser um estudozinho básico, para vocês entenderem entre quase todos os movimentos, aonde eu espero o gráfico, o que eu espero, aonde eu espero e o que eu espero do gráfico para que eu realize a minha operação, tá? E depois nós vamos para o gráfico em si, ao vivo ali. Vamos escolher de forma aleatória para a gente poder fazer essa análise aí junto com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês o PDF, tá? Este aqui é um PDF que eu criei. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar eles para vocês aí no comentário abaixo, tá? Vou tentar gerar um link ali para vocês baixarem esse PDF. Pessoal, eu tô sendo o mais sincero possível. O mais sincero possível. Eu já testei tudo nesse mercado. Tudo. E digo para vocês que básico, o básico funciona. Você só precisa entender como ele funciona, em que momento ele vai funcionar. É isso que eu digo para vocês. Como e que momento ele vai funcionar. Vai funcionar 100% das vezes? Eu digo para vocês que não. Não é 100% das vezes. Mas a assertividade é muito, mas muito grande. E o teu risco-retorno é muito, mas muito grande. Tá? Por quê? Porque nós fazemos análise em tempos gráficos maiores e operamos nosso gráfico de ação com tempos gráficos menores, de 5, 10, 15 minutos. Então, por causa disso, nós conseguimos deixar nosso risco retorno ali de 4, 5, 6 vezes. Tá? Então, prestem muita atenção. E é novamente uma dica muito importante: prestem atenção e tenham muita paciência, tá? Esse vídeo aqui, como eu disse, não tem horas para acabar. Não é um roteiro pronto. Eu estou falando do fundo do meu coração aquilo que eu quero transmitir para vocês, tá? Vamos lá. O primeiro item, pessoal, que é aqui o nosso e que eu opero, principalmente. Eu opero aquilo que o gráfico mais se repete. O que é que o gráfico mais repete? Pullbacks, tá? Ah, mas pullback não funciona, pullback pode ser falso rompimento, não sei o que. Eu concordo com você, existe um falso rompimento, a maioria dos rompimentos falham, mas existem os rompimentos que dá para saber que são rompimentos verdadeiros e que você pode operar os pullbacks. Tá? Então, o que eu faço na minha análise? Primeiro, eu espero sempre um movimento de impulsão rompendo uma região, e nesse movimento de impulsão eu espero a correção acontecer. E essa correção tem que vir de forma lenta, tem que vir de forma realmente de pullback, devolvendo os fundos, e quando chegar nesta região, eu penso em fazer alguma coisa, tá bom? Então, sabendo disso, faz os gráficos que eu vou esperar os pullbacks, tá? Um tempo gráficos maiores, são gráficos mensais, gráficos semanal, gráfico diário e até mesmo 4 horas, tá? Por quê? Como eu disse, isso aumenta o seu risco-retorno. Isso faz com que o teu potencial de ganho seja muito maior. E já imaginou você pegar um trade aqui e um stop aqui para chegar talvez nesta máxima aqui? Olha o tanto que você vai perder e olha o tanto que você vai ganhar. Você está entendendo a mágica do negócio? Então não é às vezes você ficar olhando apenas um tempo gráfico, tá? Eu operei muitas vezes um tempo gráfico só, mas quando eu uni os dois tempos gráficos, aquilo ficou muito mais fácil. Muito, mas muito mais fácil. Tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo item, tá?
Como eu disse, não tem roteiro, pessoal, não vai ter corte, eu vou falar aqui aquilo realmente que tem que ser dito para vocês, tá? Segundo, o segundo item aqui é o gráfico de ação. E é, como eu disse, o gráfico onde nós vamos realizar os nossos trades. Então, como eu disse, no primeiro item nós olhamos o tempo gráfico maior, e no gráfico de ação, onde nós vamos ver aquele micro movimento para entender se realmente aquele movimento é um movimento de pullback. Repara bem, essa pernada aqui, ela é uma pernada de impulsão, e aqui ele acabou rompendo essa região, exatamente como aconteceu aqui, movimento de impulsão, tá? Só que aqui eu fiz uma linha só porque eu não representei o pullback, para mostrar para vocês realmente o pullback. Agora aqui eu já mostrei para vocês realmente o pullback acontecendo. O pullback acontecendo de forma lenta e vagarosa. Olha aqui, ó. Então isso para mim representa um pullback. E muitas das vezes este pullback, pessoal, você vai analisar um triângulo, você vai analisar como se fosse uma bandeira, um canalzinho de baixa, entendeu? Por isso que eu digo que eu peguei um pouquinho de tudo, tá? Para chegar na minha análise. Mas, quando você analisa essas figuras junto com as regiões de suporte, com o movimento anterior de impulsão, o movimento depois de correção, um triângulo, bandeira, em cima de uma região de suporte que foi rompida, é o melhor dos mundos, tá? É o melhor dos mundos. Então, nós vamos nós vamos aguardar chegar nesta região de pullback, no tempo gráfico menor, e lá no 15 minutos ou nos 5 minutos, identificar, olha aqui pessoal, se o preço está retestando de forma de bandeira, triângulos, etc. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu espero o preço chegar de forma lenta, vagarosa, sem intenção nenhuma na venda. Principalmente isso, pessoal, coloca na cabeça de vocês. Movimento de impulsão, movimento de correção. Movimento de impulsão, interesse, movimento de correção sem interesse. Isso é chave para vocês, tá? Movimento de impulsão e movimento de correção. Terceiro item, identificar estruturas de reversão no gráfico de ação. Então, rompimento do padrão de correção juntamente com o quebra do topo anterior. Então, pessoal, o que eu faço? Então, nós temos aqui nessa linha traçada o movimento de impulsão, nós temos aqui o movimento de correção. Repara bem, olha só, fiz aqui em forma de canal, pode ser triângulo, pode ser, enfim. Ela só tem que vir de forma lenta e vagarosa, e ela tem que fazer dois tipos de quebra de estrutura desse movimento de baixo. Eu gosto de utilizar bastante. Então, eu tenho a região de pullback, eu já analisei lá no 4 horas, esta região, uma região que foi rompida, essa linha alaranjada aqui. Eu tenho um movimento que demonstrou para mim interesse neste rompimento. E eu tenho aqui, ó, o desinteresse na venda. Não tem pessoas interessadas em vender. Então, quando ele chega nesta região, o que eu vou esperar? Como o gráfico menor também é uma tendência, você consegue ver que ele está sempre quebrando fundos, o que eu preciso fazer? Que ele agora comece, se eu estou querendo comprar, ele reverta essa tendência de baixa. No micro movimento também, não basta chegar naquela região boa de compra do 4 horas, se o micro, pessoal, também está em tendência de baixa. Eu preciso que ele também reverta e se alinhe os dois tempos gráficos. Então, isso também é uma virada de chave muito importante. Olha, pessoal, eu estou trazendo para vocês aqui, assim, um molho do negócio, tá? Então, você tem a região interessante, que é uma região que você identificou, que é uma região de rompimento interessante, do tempo gráfico maior, a tendência é de alta. Você está esperando nessa região, só que no micromovimento é um micromovimento de baixa, tá? Em forma lenta, vagarosa, mas você não vai comprar somente porque chegou na região. Você precisa que o micromovimento também se alinhe para que você possa fazer a sua entrada. Então, o que eu espero, pessoal? Primeira opção de entrada, tá? É o rompimento do topo anterior. Então, quando ele rompe uma vela forte, topo anterior do micro movimento alinhado com o macro, na máxima desse candle eu acabo entrando, deixando stop na mínima do movimento aqui. Ele deixou. Então, quando ele faz este movimento aqui, ó, e quebra, bum, quebra aqui, nesta vela que gerou rompimento,
no fechamento dela, eu coloco uma ordem de entrada, tá? Para mim aproveitar este movimento. E esse movimento eu vou até onde com ele? Pessoal, vocês podem duas formas. O que eu gosto para garantir lucro muitas das vezes é realizar na máxima do movimento do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, o tempo gráfico maior. Então, se ele fez um movimento de alta, corrigiu esse movimento, eu quero levar este movimento. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui de novo. É ao vivo, pessoal. Quer dizer, não tem cortes, né? Por que será que eu não estou conseguindo? Então, se ele fez este movimento aqui, corrigiu, eu vou pegar o trade no pullback e vou tentar levar ele até a máxima desse movimento. Se eu ver que ele está com bastante força, eu vou conduzir esse trade, levando embaixo de candles que demonstrem para mim que tem força e continuação. Então eu vou conduzindo esse trade aí. Por quê? Porque assim eu consigo alavancar o meu lucro, tá? Quando eu vou conduzindo por delas, eu vejo que tem forças no movimento. Mas eu sempre tento buscar este topinho aqui. Por quê? E vocês já vão entender que às vezes, muitas das vezes, o preço acaba respeitando este topo, falhando o movimento da tendência para novamente ou lateralizar, que na maioria das vezes acontece. Então ele volta a retestar o fundo novamente, você pode comprar, mas isso depois a gente vai ver. Ou ele acaba revertendo realmente a tendência, que é o famoso topo duplo. Tá? Então por isso que muitas vezes eu acabo comprando aqui e realizando neste topo aqui do tempo gráfico maior. Então esta daqui é nossa primeira estrutura de reversão do micromovimento, tá? Para a gente ir a favor do macromovimento. A segunda forma da gente entrar nesse trade é nos pivôs, é o famoso N. Então até então nós estávamos comprando na quebra da estrutura do último topo, mas não necessariamente a gente precisa entrar na quebra do último topo. A gente também pode, antes de quebrar o último topo, identificar um pivô de alta, que é o famoso N. Por quê? Porque ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Então ele fez este fundo aqui mais alto que o fundo anterior. É o que acontece aqui, ó. Então este fundo aqui foi mais alto que esse fundo anterior. E ele acaba quebrando essa estrutura aqui. Então, indícios de que vai reverter a tendência. Porque para mim, só reverte realmente quando ele quebra aqui. Mas eu posso, né, a região é muito interessante, eu posso queira arriscar um pouquinho mais, ter talvez um pouquinho mais também de risco-retorno para a tua operação, entrar nessa estrutura que também é bem assertiva. Não é tanto com relação àquele primeiro item, mas essa daqui também vai fazer você entrar muitas vezes em trades e na quebra da estrutura talvez ficaria muito desfavorável o teu risco-retorno, tá? Então, mas como é que eu entro nesse? Pessoal, existe um negócio muito importante para você entrar num pivô de alta. Primeiramente, lembrando, região interessante de suporte, um tempo gráfico maior, tendência alinhada com o tempo gráfico maior. Então, o reteste dessa região tem que ser lenta, vagarosa. E no pivô, pessoal, quando ele faz esse fundo mais alto aqui em relação ao fundo anterior, eu preciso que ele devolva este último fundo rompido. Por que disso? Porque se ele não devolver este último fundo rompido, nós podemos estar entrando num reteste do micromovimento para continuar a tendência de baixa. Aí que eu digo que eu peguei um pouquinho de tudo. Lá nas ondas de Elliott, quando você analisa a tendência, não existe uma correção chamada correção A, B, C. Então, é nesse sentido que eu comecei a identificar que faz com que muitas das vezes, quando eu entro nesse pivô, o pivô não funciona, porque ele acaba vindo retestar esta região, e essa última região que foi rompida, num reteste ABC, que é o movimento de impulsão, correção, impulsão. Vamos supor que ele rompeu essa região.
Daí temos aqui o último fundo que ele rompeu, certo? Então ele vem muitas vezes fazer esse teste aqui, ó, em pivô, só que é a correção A, B, C, abaixo do último fundo aqui, ó. Então esse último fundo aqui, ó, é o que vale para continuar a tendência de baixa, tá? Então por isso que é muito importante que vocês analisem, ver se está quebrando, se está devolvendo este último fundo aqui, este candle de rompimento. Aí quando eu realizar o rompimento, favorável com a região de suporte do macro, uma região de impulsão, a característica de correção nessa região e este pivô devolvendo o último fundo, um rompimento interessante aqui, a sua entrada fica na máxima desta vela, tá bom? Olha aqui, muito importante a devolução do último fundo rompido micro, tá? Quarto item. Apesar de estar em uma região favorável macro, nunca opere contra o movimento micro. Repare que o último fundo rompido no micro ainda não foi testado e o preço voltou a fazer testes para continuar o movimento micro. Então é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Muitas vezes você entra no pivô, mas repara bem, o movimento aqui é impulsivo do micromovimento. Olha o último fundo sendo rompido aqui. Então, muitas vezes ele refaz esse teste aqui em forma de pivô, muita gente acaba entrando aqui porque, meu Deus, ó, fundo mais alto que o fundo anterior, pivô de alta, uma região interessante, mas ele acaba testando o micromovimento, porque o micromovimento, pessoal, também leva ao macromovimento, não adianta, né? Você precisa estar com os dois gráficos alinhados. Então, quando ele chega aqui, ele acaba rompendo, continuando a sua tendência de baixa. 5. Opere a violação dos suportes e resistências bem definidos. Pessoal, deixa eu só verificar uma coisa aqui, está gravando? Eu estou falando bastante aqui. Tá certo, tá gravando. Opere a violação dos suportes e resistências bem definidos, onde o micro não demonstra interesse em romper, vindo de forma lenta, sempre devolvendo fundos micros sem agressividade. Então é isso que eu falo para vocês. Nós temos a região de suporte aqui, muito interessante, e toda vez que o preço chegar nessa região, repara, ver se ele está vindo de forma lenta, de forma devagar, sem interesse nessa venda. Daí quando ele realizar um movimentinho de alta, quebra o último topo aqui, entramos para ir até máximo movimento. Repara aqui também, ó, temos uma região muito interessante de suporte, o preço vem de forma lenta, vagarosa. Quando ele rompe aqui a última estrutura ou faz o pivô devolvendo o último fundo, neste candle de rompimento nós realizamos a nossa entrada. Ó, movimento sem interesse, repara, o movimento não tem interesse para romper essa região. Quando ele chega naquela região, ele pode até romper ela, né? Mas quando ele devolve essa região aqui, saindo, às vezes, uma linha de tendência aqui, né? Nós temos uma entrada. Topo ou fundo duplo. Agora vamos aqui para as figuras gráficas, só que não é da forma como ela é ensinada hoje, né? Por quê? Porque se você acabar operando figuras gráficas como ela é ensinada hoje, você pode estar entrando, como eu disse, numa correção ABC, né? Porque você vai acabar entrando, por exemplo, que ele falhou o movimento do topo, não conseguiu romper, rompe o fundo, mas na verdade é a correção ABC de um tempo gráfico maior para continuar a tendência. Então eu procuro sempre ir nas extremidades do gráfico. Se eu entendo, se tem uma região de resistência na máxima, eu vou querer vender naquela máxima, eu preciso que o preço chegue de forma lenta, vagarosa, sem interesse nessa região de máxima, para que eu consiga vender esse topo duplo, entendeu? Para que mostre que isso não, os traders, as instituições não têm interesse em continuar aquele movimento de alta. Então aí eu acredito num topo duplo. Então eu tento entrar no início do movimento e não no rompimento da figura, como a maioria dos traders fazem, de forma atrasada. E muitas das vezes o risco de retorno é horrível, porque normalmente o retorno da operação é o topo do movimento com a base do movimento replicada para baixo. Então praticamente é 1 para 1. Então, é horrível esse tipo de risco de retorno. Tá? Então, olha bem essa figura, pessoal. Nós temos uma máxima, preço, então, ela foi forte até essa máxima, devolveu forte até essa máxima,
E aí começou a subir de forma lenta, de forma vagarosa, tá? E aí quando ele chega naquela região, ele não consegue romper, movimento sem interesse na alta, ele, bum, quebra aqui o fundinho. Nós temos uma entrada no pullback, tá? O pullback do micromovimento, para poder vir e testar aqui o fundo. Nós não vamos acreditar que o preço vai dar essa pernada aqui, mais uma pernada para baixo, tá? Como o pessoal faz. Nós vamos tentar levar até o fundo do movimento. Conseguimos levar até o fundo do movimento, verificamos se tem interesse em continuar. Aí sim a gente pega aqui melhor ainda do que quem entrou apenas aqui nesta região, entendeu? Ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, repare bem, não opere este rompimento, que é aqui o rompimento da figura do topo duplo, tá? Muita gente entra nesse fundo aqui, rompimento desse fundo, não faça isso, tá? Identifique aqui, quando o preço estiver chegando, testando uma máxima, se o movimento é devagar, é lento assim. E daí quando ele quebrar o último fundo ou fazer o pivô, né, nós temos a nossa entrada nesta região. Quando eu estou testando topos duplos, fundos duplos, pessoal, eu procuro sempre operar, porque veja bem, quando você está operando topo duplo e fundo duplo, normalmente você está querendo adivinhar onde vai ser o topo do mercado, certo? Se você está querendo adivinhar onde vai ser o topo do mercado, é muito difícil, é muito difícil. Você tem vários indicadores lá que mostram exaustão, mas isso não quer dizer nada, porque enquanto tiver interesse de gente comprando, vai acontecer, os indicadores vão estourar e não vai resolver nada, tá? Então vocês precisam, o que eu faço? E como eu estou querendo, entre aspas, adivinhar o topo do mercado, eu preciso ter essa leitura do interesse ou não de quem está comprando ou vendendo. Então, quando ele quebra a estrutura aqui do fundo, quando ele quebra essa estruturazinha aqui do fundo, eu espero o pullback, tá? Do micromovimento também. Não é igual nós estamos operando lá quando nós temos um momento de impulsão, nós estamos esperando o pullback do tempo gráfico maior. Aí eu opero o rompimento lá do gráfico, a quebra de estrutura, né, o pivô do tempo gráfico menor, sem problema nenhum. Aqui, como eu estou tentando, entre aspas, adivinhar o topo do mercado, e eu estou aqui no micro movimento, quebrando essa estrutura, eu também espero no micro movimento o pullback. Então, quando ele chega nessa região do pullback e começa a deixar gatilhos, endos de reversão, aí que eu faço a minha entrada, eu já não entro na quebra da estrutura aqui. Então, você consegue verificar que tem uma linha tracejada aqui, porque eu espero o pullback nessa região aqui. Bom, eu espero aqui para daí sim eu entrar no trade para vir até essa linha aqui. Então, essa é a pequena diferença quando eu estou operando pullbacks de tempo gráficos maiores e quando eu estou querendo apenas vender uma resistência que eu estou vendo que não tem interesse em continuação dessa tendência de alta, tá? Então eu espero no micro movimento o pullback. Pessoal, mais uma vez, eu estou entregando tudo, mas tudo daquilo que eu sei, daqueles pequenos insights que fazem toda a diferença na hora de você clicar para entrar na operação. Prestem muita atenção nesses pequenos detalhes, muito. Compartilha com todo mundo, seu amigo, não importa se seu amigo já ganha dinheiro, já é lucrativo. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai agregar ainda mais nas operações dele. Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês já não terão mais dúvidas, porque basta você analisar, você identificar e replicar. Não tem mais uma análise tão subjetiva. Claro que tem análise subjetiva, tem o feeling, mas não é tão mais subjetivo, tá? Acaba se tornando, que não, uma análise mais subjetiva. Pouco objetivo, tá? Apesar que você ainda tem bastante do teu emocional agregado nisso aqui, tá bom? Você tem que fazer as análises, identificar movimentos, se o movimento é um movimento agressivo, se é um movimento corretivo ou não. Vamos lá. Tem corte, pessoal. Não estou realizando corte nenhum. Não vai ter corte esse vídeo. Eu espero que não, né? Se ninguém interromper. 7. O mercado não dá oportunidade o tempo inteiro. Agora, acho que
já tá acabando o PDF, são coisas que vai ser mais para agregar no teu emocional, tá? Para que você tenha um pouquinho mais de paciência. Item 7. O mercado não dá oportunidade o tempo inteiro. Quem opera o tempo inteiro e quer pegar todo e qualquer movimento, na verdade não opera nada e só perde dinheiro. Eu sei que os scalpers vão dizer, não, eu opero, eu vejo qualquer movimentinho, eu pego, não sei o que. Pessoal, você pode ser lucrativo com o mercado o tempo inteiro, baseado com robô, não robô. Eu digo que robô não funciona, eu já testei vários robôs também, com colegas, gente de programação, e, sabe? Ao longo prazo não é muito lucrativo, não. Quer dizer, muitas vezes no longo prazo não é lucrativo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse item 7 é que não operem o tempo inteiro. O mercado não te dá a oportunidade o tempo inteiro, entendeu? Muitas vezes você tem aquela região muito boa e aquela região acaba sendo negada. O micromovimento continua, a tendência não respeita ter o pullback, ter buraco maior, e é normal. Então, não é só porque chegou em determinada região que você vai conseguir fazer a tua operação. Não tem, entenda pessoal, não tem operação o tempo inteiro. Não tem pullback o tempo inteiro. O pullback, ele é o movimento que mais se repete no gráfico, mas ele não acontece sempre. Tem vezes que o preço vai romper uma região e vai-se embora. Ele não vai voltar a retestar aquela região. Pode voltar depois de muito tempo depois. Tá? Ah, mas daí como é que eu vou aproveitar o movimento? Você não vai. Simples assim. Porque se você quer ser lucrativo, e eu estou te passando aqui uma forma de ser lucrativo, se não fazer aquilo que você está esperando, não faz. Isso serve para qualquer tipo de estratégia. Se não está fazendo aquilo que você pensou que deveria fazer o gráfico, não faça. Não crie o FOMO, que é aquele sentimento de estar fora do mercado, tá? Não se preocupe com isso. Se não fez o pullback, se não está na região, não fez o movimento que você queria, não entra na operação. Não faça isso. Não entra na operação com medo de ficar de fora do mercado, tá? O mercado, na maioria das vezes, sempre volta a fazer pullback. Eu disse maioria das vezes, eu não disse todas as vezes. Então, na maioria das vezes, vai fazer pullback. Então, tenha paciência. Não tenha medo de ficar de fora. Aguarde sempre uma boa região de pullback a favor do movimento maior. Suportes e resistências a favor do movimento maior. Então, procure operar suportes e resistências de tempo gráficos maiores. Porque aí você vai estar alinhado com um movimento maior, você vai estar alinhado com um risco-retorno melhor, tá? O seu trade. O mercado se movimenta em ondas impulsivas e corretivas, lembre-se disso. Este item aqui, pessoal, eu deveria com certeza grifar, deixar em vermelho, neon, se estivesse brilhando aqui, esse item deveria aparecer aqui para vocês. Porque o mercado se movimenta em ondas impulsivas e corretivas, pessoal. Em 80% das vezes é isso, tá? E principalmente quando você analisa tempográficos maiores. 80% das vezes é dessa forma. Ondas impulsivas, ondas corretivas. Ou muitas vezes o pessoal vai falar em ondas impulsivas, ondas de acumulação, redistribuição. Tá? Que é o pessoal da SMC, que já estudei também. E é muito válido também ter um pouquinho do conceito deles aqui, né? Tem o conceito do pessoal do suporte e resistência, tem o conceito do pessoal das figuras gráficas, tem o conceito do pessoal aqui de... enfim, né? Eu tirei essa minha forma de ver o mercado analisando um pouquinho de tudo. Não se esqueça de sempre analisar o tempo gráfico maior para achar suas regiões de interesse e utilizar o micro a favor do macro para fazer as suas entradas. Então é isso que a gente discutiu até agora. Sempre analise o tempo gráfico maior. Quer ser lucrativo? Analise o tempo gráfico maior. E espere aquela região do tempo gráfico maior. E se o micro, quando chegar naquela região, se alinhar junto com aquilo que você está querendo, que é ou compra ou venda, quando alinhar, fazer a quebra do último topo ou do último fundo, ou fazer o pivô devolvendo o último topo, o último fundo rompido, aí você pode realizar o seu trade e com certeza vai ser um trade muito, mas muito lucrativo. Bom,
Falamos bastante, mas vamos lá para o gráfico, tá? Como eu disse, pessoal, não tem corte, não vai ter, não tem horas para acabar, tá? Eu estou realmente passando do fundo do meu coração tudo aquilo que eu aprendi e eu vou fazer apenas este vídeo. Realmente eu vou fazer, eu estou fazendo esse vídeo porque é todo o meu conhecimento. Eu poderia fazer, sei lá, uma sequência de 10 vídeos com todo esse conhecimento aqui, mas eu não quero criar ansiedade, eu não quero criar escassez para vocês, porque eu não vou ter vender nada. Eu apenas quero realmente ajudar vocês a entrarem a entrarem nas suas operações. Bom, vamos lá. O gráfico. Está gravando aqui? Está gravando. Tá. Pessoal, vamos aqui para as criptomoedas, né? Que eu acho que está rolando ao vivo aqui. Depois eu posso até passar pelo gráfico do dólar ou do índice para a gente poder ver o que a gente pode fazer. Lembrando, eu sempre faço as minhas operações analisando tempográficos maiores. Vocês querem começar pelo Bitcoin? A gente tem umas análises aqui do Bitcoin. Eu normalmente faço minha análise no semanal, no mensal, semanal, diário. Não é que eu faça minha análise, mas eu vou procurar boas regiões de suporte e resistência nesses tempos gráficos. Não vou marcar todos, vou marcar aquilo que está mais próximo do preço, aquilo que está demonstrando para mim que é tendência. Significa que quando eu entrar nessa região, eu vou esperar um movimento muito grande? Não, pessoal. Você vai buscar ali teu risco-retorno. Para ir até máximo movimento, ou para ir até mínimo, se você tiver vendido. Então, eu acabo marcando um movimento. Um movimento aqui, pessoal. Não vamos olhar aqui para trás, daí a gente vai chegando mais próximo do preço, só para vocês entenderem. Pessoal, vocês conseguem identificar que aqui atrás era uma região de resistência. A maioria dos traders estão vendendo nessa região. Até conseguiram realizar a venda. Mas repare aquilo que eu falo para vocês. O preço chegou nessa resistência e ele reverteu? Olhando aqui para frente, ele reverteu? Não. O que vocês poderiam ter analisado, conforme aquilo que eu falei para vocês, que esse preço não iria reverter, não ia criar uma tendência de baixa para reverter? Se eu tinha essa resistência aqui. Repara bem, olha esse movimento. Esse movimento, se eu quero vender um topo duplo, ou que eu acho que vai reverter a tendência para vir testar mínimo, criar lateralidade, o que tinha que ter feito esse movimento antes de chegar nessa região? Ela deveria vir de forma lenta, de forma devagar. Deixa eu ver se consigo utilizar outro desenho aqui. Ela deveria ter vindo de forma lenta, de forma devagar, sem interesse no rompimento dessa região. Mas não, olha o que esse preço fez. Olha só o movimento que esse preço fez. Olha a impulsão deste preço aqui. Isso aqui está muito claro, a intenção de romper essa região. Então, começa a entrar muito vendido, muito vendido, muito vendido, muito vendido. Você consegue reparar que este movimento aqui é um movimento corretivo? Olha isso. Olha isso. Movimento de impulsão, movimento de correção. E aí, sabendo disso, nós temos uma região de resistência. O preço está sem interesse. Ele chegou de forma, primeiramente, chegou muito agressivo nessa região. Muito agressivo. Muita gente querendo comprar. Meu Deus do céu, muita gente querendo comprar. Compra, 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 compra. O que eu preciso esperar? Um pullback, correto? Então, onde é que eu vou esperar um pullback? Numa região de suporte. Uma região que foi rompida. Uma região interessante. E aonde que é esta região interessante, pessoal? Para bem. Eu tenho, primeiramente, esta região aqui embaixo, porque repara que ela rompeu, impulsionou, fez a correção, rompeu, jogou lá para cima, certo? Eu poderia esperar, no tempo gráfico mensal, por exemplo, esta região aqui para poder fazer a operação ideal teria que vir de forma devagar, novamente. Se eu comprar aqui, ela deveria vir aqui. Mas repara que ela parou um pouco antes. Então, olhando no mensal, eu tenho esta região de compra. Pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês. O mercado muitas vezes também não vai onde a gente quer. Às vezes a gente precisa arriscar em algum tempo gráfico menor, mas também um gráfico macro, alguma região para, às vezes, ter uma operação com risco retorno bom, que talvez daquela região ele possa avançar. Tá? Então, aonde é que eu consigo identificar
e ele acabou parando neste movimento aqui. Eu vou marcar para vocês, pessoal, vou dar uma dica para vocês muito interessante. Quando o preço ele acaba gerando uma vela muito expressiva, né, naquela região, e ele acaba deixando essas regiões aqui, ó, e muita gente do SMC vai dizer que é o imbalance, o FVG, né, e que eu não tiro nada deles pensarem dessa forma, que é, está válido, né? Está utilizando, está válido, é um conhecimento bem interessante também. Mas quando eu vejo que tem essa vela muito expressiva, ele acaba querendo não deixando essa região aqui para fazer o pullback. Essa região aqui é uma região de pullback. Então, se toda a maioria dos movimentos de impulsão tem que ter correção, e a correção é em cima do pullback, então foi isso que aconteceu aqui. Repara nessa velinha, essas velas aqui são velas, normalmente é velas de acumulações, velas onde, de correções, né? Para vocês entenderem. Então eu vou marcar aqui, ó, em cima dessa vela aqui, ó, em cima dessa região aqui, essa vela aqui. E em cima desta vela eu tenho uma operação. Então eu vou diminuir o tempo gráfico só para vocês entenderem. Repara, olha, veja só, pessoal, veja só que legal. Então vocês conseguem reparar que nós tivemos aqui no tempo gráfico semanal agora, certo? Então nós tínhamos lá essa opção aqui, que é a opção do mensal, mas nós também temos no semanal um movimento que foi impulsivo. Olha esse movimento aqui, ó. Impulsivo, mas deixou essa região para poder fazer o pullback. Olha isso. Veja bem. Então nós já tínhamos o quê? A característica no mensal de que esta região era uma região que provavelmente seria rompida, porque chegou muito forte. Nós tínhamos uma região do mensal aqui para pullback, poderia acontecer, tá? Mas se eu diminuir o tempo gráfico semanal, veja bem, aí vai o feeling do mercado. Então, querendo ou não, apesar de ser um pouquinho mais objetivos, nossos trades, nós também precisamos analisar com subjetividade. Porque se o preço está querendo romper essa região, chegou muito forte, será que ele vai devolver tudo para vir retestar aqui embaixo? Um pouco difícil. Então, eu preciso tentar identificar, talvez no semanal, que também é um tempo gráfico maior, uma região de pullback. Então, repare, presta atenção, pessoal. Impulsionou, corrigiu, ficou de lado. O preço ficou de lado aqui. Então, quando ele ficou de lado aqui e rompeu, olha só como é que o preço voltou. De forma lenta, vagarosa, parecendo uma bandeira, retestou a sua região, tá? E aqui, um tempo gráfico menor ainda, sei lá, 4 horas, não sei se eu pegar aqui, em 4 horas, nós temos um movimento novamente impulsivo, né? E aqui, talvez no tempo gráfico menor ainda, você poderia realizar uma compra nesta região, quando devolver esses fundos, enfim. Nós tínhamos um movimento de impulsão no tempo gráfico mensal, tá? Nós tínhamos um movimento de impulsão no tempo gráfico mensal. Nós tínhamos no semanal, talvez, uma região, talvez não, tínhamos no semanal uma região de impulsão que foi rompida e voltou a retestar no pullback, tá? E aonde, num tempo gráfico menor ainda, nós poderíamos ter comprado. Tá, beleza. Agora onde é que nós vamos comprar de novo? Pessoal, olha isso. Veja bem. Vamos supor que eu perdi esse movimento no mensal. Olha isso aqui de novo. Olha isso aqui de novo. Movimento de impulsão. Repara, olha o movimento aqui agressivo. Movimento de correção. Olha o preço voltando aqui nessa região. Aqui nesta região aqui, a gente vai procurar por compras. Nessa região aqui, quando o tempo gráfico menor se alinhar, nós vamos procurar por compras, tá? Agora vamos, para poder verificar aqui mais ao vivo o negócio, a gente está olhando o passado. Então vamos analisar, fazer uma análise aqui para, por exemplo, agora. Bom, eu sei que no mensal vai demorar muito o preço chegar nessas regiões aqui, porque repara, eu quero que vocês tenham essa mesma visão que eu. Às vezes, pessoal, vocês não precisam olhar quando vocês querem fazer day trade, né? Tempo gráfico mensal. Para fazer day trade, às vezes você pode olhar um tempo gráfico diário, tá? Que já vai ser bem o suficiente. Mas às vezes você quer fazer um swing trade, olha o tempo gráfico semanal e mensal, tá? Pro gráfico mensal, aonde que eu quero comprar
para ter um bom trade. Para o gráfico mensal, eu quero comprar nesta região aqui. Quando o preço retestar essa região, que ele rompeu essa região, quando ele retestar essa região que eu quero comprar, certo? No tempo gráfico mensal. Agora, no gráfico semanal, pessoal, eu quero fazer um trade, repara, eu já tenho aqui, ó, repara bem, eu já tenho aqui região de impulsão, uma correção, uma impulsão, rompemos o topo. Aonde que eu poderia ter entrado nessa? Veja bem, olha isso, pessoal. Aonde que eu poderia ter entrado pelo tempo gráfico mensal? As pessoas falam que rompimento não funciona. É que você está entrando justamente no rompimento, você precisa esperar o pullback, tá? Nessas regiões de rompimento. Então, repare que eu tenho essa massa nesse movimento aqui. E olha o que o preço fez. Veio, impulsionou e voltou nesta região aqui. Então, eu vou lá para o tempo gráfico menor, já utilizando aqui o gráfico de 4 horas, como nosso tempo gráfico micro, né? Usando o semanal como macro e utilizando o 4 horas como micro. Então, quando ele chegar nesta região aqui, o que eu espero? Eu espero o preço reverter. Então, o que eu falei? Por que eu falo para vocês? Quando ele devolve o último fundo, então tem a região aqui, vou marcar como ó. Então, temos aqui o último fundo, tá rompido aqui, ó, exatamente, vou marcar exatamente ali aqui, ó. Olha lá, exatamente na linha que ele chegou. Então, quando ele chega nesta região aqui, eu vou esperar o preço reverter. Então, quando ele vir aqui, olha, a tendência ainda é de baixa. Agora, o que aconteceu? Ele acabou rompendo essa região e ganhando o último topinho. Então, eu tenho uma compra aqui, pessoal. Eu tenho uma compra aqui. Isso eu estou olhando no tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, aqui ainda ele criou um sidebars, né? Um candle dentro do outro. Quando ele rompe essa máxima aqui, toco no fundo, porque às vezes ele pode vir retestar mais este fundo aqui. Depois eu já vou ensinar um outro negócio que não está no PDF, mas que vai ser muito válido. E este movimento nós vamos para onde, pessoal? Para a massa do movimento. Olha aqui o trade que você fez. Você teve um risco retorno de quase 3, se você levar até máximo, né? Exatamente. Né? Você tinha quase 3 para 1 do seu trade. Então, aí que se torna um negócio lucrativo. Você tem uma região, você tem um movimento de impulsão. Olha a impulsão desse movimento. Olha a impulsão desse movimento. Você tem a correção. Olha isso aqui, ó. O que é isso? Que coisa estranha. Não tem lateral, não tem interesse nenhum na venda. Até rompeu aqui, deu uma vendinha aqui no micro movimento, mas você sabe que você está alinhado com o macro, você está esperando aquela região e que se aparecer a oportunidade naquela região da compra, você vai comprar. Então é isso que aconteceu. Ele veio aqui, quebrou a estrutura, você entrou, stop na mínimo movimento, alvo até a máxima. Então você tem um risco retorno aqui nesse trade de 3 para 1. Tá? Agora chegando aqui nesta máxima, olhando o tempo gráfico aqui de 4 horas, vamos de volta. Tempo gráfico diário. Pessoal, pelo gráfico diário, me parece que isso daqui vai ser um topo duplo. Tá suspeito, tá um pouco suspeito. Para mim está mais para uma lateralidade, que ele possa vir testar aqui. Por quê? Porque apesar de ele ter testado essa máxima aqui, ele não primeiro, ele não corrigiu forte, tá? Então essa correção para mim aqui, vou mostrar o PDF aqui de novo, só para vocês entenderem. Vou mostrar aqui, PDF, você consegue mostrar o PDF? Acho que consegui. Vou botar aqui, PDF. No topo duplo e no fundo duplo, repara o que eu gosto de analisar. Eu gosto que quando o preço chega em determinada região, chegou em determinada região aqui, impulsionou. Quando ele chega em determinada região, eu gosto que esta pernada aqui seja uma pernada forte, tá? E aí esta pernada seja uma pernada devagar. Por quê? Porque esse movimento forte aqui, tá, do topo duplo, o primeiro morrinho aqui, se isso aqui identificar que teve uma pressão vendedora e daí realmente ele começa a retestar isso daqui de forma devagar, isso para mim mostra que tem mais chances ainda do preço reverter aqui no meu micromovimento e me levar até o fundo do movimento maior da figura. Tá? Diferente do que está acontecendo, o que aconteceu agora aqui no Bitcoin.
Deixa eu pagar aqui o PDF. Diferente do que aconteceu aqui agora no Bitcoin. No Bitcoin, nós tivemos um movimento de impulsão, correção, tá? Então, essa pernada deveria ser forte para mostrar, putz, vendedores realmente apareceram aqui. E aí realmente foi devagar lá em cima. Não é o que aconteceu. Na verdade, ele veio isso aqui em forma de correção de bandeira para chegar lá. Então, pode estar retestando essa região aqui para continuar o movimento de alta, tá? Apesar de que teve uma vela bem expressiva aqui, né, de venda. Mas por causa da característica do movimento, não é uma operação que eu me sinta confortável de vender olhando o tempo gráfico diário. Pode ser que lá no 4 horas, no tempo gráfico menor, eu consiga ver algum movimento que faça eu ir a favor, talvez, desse topo duplo, tá? Mas pelo diário, analisando pelo diário, eu não consigo, eu, Ederson, não consigo identificar um movimento de venda. Um movimento no contexto geral, nesse movimento aqui, tá? Agora, se eu for olhar que aqui é uma resistência, que tem uma vela expressiva de venda exatamente na resistência, possa ser que eu procure uma venda num tempo gráfico menor. Mas pelo diário, nesse contexto aqui, eu não consigo. Por quê? Rompimento, movimento de impulsão, movimento de correção, movimento querendo não. Esse movimento aqui, ó, esse movimento de alta, ele é mais forte do que esse movimento de venda, tá? Apesar de que ele deu essa vela aqui. Então, assim, não tenho 100% de clareza. Eu teria que talvez entrar no tempo gráfico menor. Vamos entrar no tempo gráfico menor para ver se a gente consegue enxergar alguma venda, talvez, que a gente consiga se aproveitar com base nisso daqui. Porque a compra, onde é que eu vou comprar? Se você está pensando que não, se você não tem muita certeza de venda, onde é que você quer comprar? Pessoal, eu quero comprar em regiões de suporte. Né? Aqui eu estou querendo claramente uma região de resistência, mas eu não vou vender só porque chega numa região de resistência. Eu preciso que um tempo gráfico menor me mostre uma região interessante de venda. E para compra, também preciso que me mostre uma boa região interessante de compra. Então, para mim, analisando um tempo gráfico diário aqui, não consigo ver nada. Olhando só o semanal, pô, semanal sim, aqui. Por quê? Porque ele ainda é o rompimento, apesar de ser um topo duplo aqui, isso aqui pode se tornar uma lateralidade. Isso aqui pode se tornar uma lateralidade. Tá? Por quê? Porque isso aqui ainda está acima do último rompimento. O último rompimento é onde? Aqui. Está acima do último rompimento. Repare bem, pessoal. Repare sempre nos rompimentos, tá? Isso aqui é o último rompimento ainda. Ainda é o último rompimento. Então, topo duplo, último rompimento, ainda está acontecendo. Pode ser um topo duplo? Pode, mas a grande probabilidade é de testar o último rompimento aqui novamente e voltar ao movimento, tá? Isso aqui se tornar uma lateralidade. Vamos ver alguma outra. Vou ver mais um. Vou ver já vimos Bitcoin? Vamos ver aqui o índice, tá? Que eu gosto de operar bastante também. Repara bem, pessoal. Olhando o tempo gráfico do índice, não sei se alguém opera o índice ou não, mas todos os gráficos é a mesma coisa, pessoal. Movimento macro serve os rompimentos. Então, olha os rompimentos. E aí você vai em tempo gráfico menor e espera o alinhamento desta região, tá? Então, lá no macro eu tenho essa região. Repara que o preço, ele até chegou a trabalhar acima dessa região, e o que não é interessante, tá? Quando ele trabalha acima da região, não é interessante eu vender. Mas se eu olho no diário, no semanal, eu já vejo que ele rompeu e já negou essa região. Então, rompeu aqui essa maximazinha aqui, rompeu aqui. Eu poderia estar esperando uma compra nesta região? Poderia. Mas repare que olha o semanal ainda é só um teste. E pode violinar e voltar. Então, tenta sempre analisar um tempo gráfico maior. Ver o que aquele tempo gráfico maior está fazendo. Porque muitas vezes você tem um rompimento, mas aqueles rompimentos do tempo gráfico menor são apenas testes, né, do tempo gráfico maior que ele. Então, no semanal, a gente consegue observar que isso daqui é um rompimento e que isso aqui está sendo testado, esse fundo aqui. E lá no diário, vocês conseguiram identificar que tivemos um rompimento micro da tendência. Olha aqui, ó. No diário nós tivemos esse rompimento. Então, muita gente estaria procurando por compra nessa região. E não está errado.
Você poderia procurar por compras aqui, mas você tem que lembrar que esta região aqui é uma região vendedora lá do semanal. Desse movimento de impulsão, deste rompimento aqui. Então, apesar de você estar no diário, que é um demográfico macro de compra, o semanal ainda é um teste. Então, você tem que ficar ligado nessas compras aqui, tá? E aí, quando chega nessas regiões aqui, você identifica, né? Você já sabe que aquela região no semanal é uma região de venda, tá? Você vai identificar agora aquelas quebras de estrutura. Então você vai vir aqui no tempo gráfico menor, putz, olha aqui tá muito difícil o índice. O índice é muito difícil. Porque para mim, né, teve uma vendinha aonde? Onde que teria uma venda aqui? Quando ele devolve esse topo aqui e quando ele faz esse movimento de baixo aqui. Então aqui eu tenho uma venda. Essa venda até aonde? Repara, tá muito difícil por quê? Porque olha esse movimento de compra aqui do índice. Então essa venda que eu faria aqui, provavelmente venderia aqui, óbvio, na hora que eu estivesse trabalhando abaixo desse topo, a favor do semanal, né, venderia, mas o alvo seria neste fundo aqui, tá? Porque lembra que a minha melhor oportunidade de venda é quando eu tenho rompimento do fundo anterior. Então, nós não temos o rompimento aqui. Então, quando ele romper essa região aqui, ó, aí a gente pode esperar um pullback aqui, porque provavelmente a tendência é de baixa e vai a favor do macro movimento. Bom, vamos ver aqui talvez melhor ainda. Vamos tentar observar aqui um tempo gráfico menor, em 1 hora, às vezes para ter mais oportunidades de trade. Então você sempre tem que ter um macro e um micro. Você pode estar utilizando o tempo gráfico de 30 e utilizar o tempo gráfico de 5? Pode estar utilizando o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 1 minuto? Pode. Mas sempre alinhado com esses macros e micros, tá? E lembrando, se você está operando um tempo gráfico de 15 minutos, o teu alvo é o topo e o fundo do gráfico de 15 minutos. Por isso que eu digo para você, quanto maior o tempo gráfico, maior é o seu risco retorno. Não adianta você achar que você vai analisar um 15 minutos e vai pegar uma operação do tempo gráfico diário sem ter visto o tempo gráfico diário. Bom, parabéns. Olha aqui no índice. Eu não tenho um rompimento. Aqui, olha isso. Veja, pessoal. Meu Deus do céu. Repara isso aqui. Olha esse movimento aqui, ó. Olha esse movimento aqui. Rompimento. Se aqui é um rompimento, tem uma vela de rompimento interessante, não basta eu esperar aqui nessa região uns 5 minutos. A reversão desse movimento, um pivôzinho de baixa, uma quebra de estrutura, certo? Ó, repara, ele até rompeu aqui, você poderia estar pensando numa compra aqui porque ele está acima dessa região. Mas o que ele fez? Como ainda lá numa hora é apenas teste, lembra? Nós temos apenas testes no tempo gráfico maior. Então esses rompimentos aqui podem acontecer, mas você tem que lembrar que a região não é região vendedora, tá? Então ele acaba fazendo esse movimento aqui e acaba rompendo para baixo. Na hora que ele rompe para baixo aqui, ó, ele vem e faz o pivôzinho de baixo, tá? Ele faz o pivô de baixo, provavelmente teria entrado aqui com o stop aqui, tá? Sempre no último, nunca é o stop, pessoal, quando você entra no pullback, nunca é nesse candle aqui que fez o pullback, tá? É sempre no topo anterior, que já gerou o rompimento. Então, se você entrou aqui, o teu stop não é atrás dessa vela. Se você entrou aqui, o teu stop é no último fundo, você já tem a confirmação de que teve um rompimento do fundo. Então, você entrou aqui. E aí você aproveita para ir até o fundo do movimento. Repara bem. Então, quantos pontos daria aqui? Se você entrasse aqui, 5 minutos é pesado, né? Eu gosto de operar índice utilizando 1 hora e 1 minuto, muitas vezes. Então, se você entrou aqui, o teu stop é de 295 pontos e o teu alvo é de 400, é nesse fundo aqui, né? 390 pontos. Tá? Novamente, vamos lá, olhar o gráfico de 1 hora, que é o nosso tempo gráfico macro, aonde que você vai pensar em compra wireless. Pessoal, pensar em compra em rompimentos. Repara, pullbacks de rompimentos de tempo gráfico maiores, tá? Repara que nós já estamos numa região que provavelmente poderia aparecer compradores, tá? Região de suporte, certo? Repara até aqui para trás, pessoal, ó, não tem corte. Até aqui para trás, repara nisso aqui. Não temos movimento de impulsão, olha o movimento, olha esse movimento corretivo aqui. Olha isso aqui, sem interesse nenhum.
Olha isso daqui. Onde que veio testar? Deixa eu dizer que o básico não funciona aqui. Basta você interpretar o gráfico. É vocês entenderem o movimento de impulsão, o movimento de correção, as regiões de suporte e resistência. Então, aqui nesta região, pessoal, você tem uma possível compra. Olhando só uma hora, tá? Você poderia até realizar compras aqui, no tempo gráfico menor, por causa dessa região, com esse corretor menor ainda. Então, você tem essas entradas, entendeu? Estamos aqui. Então, aqui pode aparecer compradores, tá? Aonde? Vamos olhar aqui o tempo gráfico de uma hora. Pessoal, último rompimento. Repara os rompimentos aqui. Tem aqui essa região e tem aqui. Último rompimento. Repara. Então a gente consegue utilizar. Ah, mas o Ederson, eu não estou vendo um rompimento aí. Vocês vão pegar esse feeling, pessoal. Rompimento de vela. Quando você olha um movimento de uma vela, você consegue identificar também um rompimento. Talvez não apareça numa hora. Claro, se for olhar uma hora, o rompimento está aqui. Ele acabou rompendo. Só que lembra que eu falei para vocês que quando tem um rompimento, ele deixa às vezes essa região aqui para ser testada. Então ele pode vir até aqui testar, né, para continuar o movimento de alta. Talvez vamos olhar no 30 minutos. Olha no 30 minutos aqui também, ó, o último rompimento da vela aqui, ó, junto com esse rompimento macro. Tá? Vamos olhar no 15. Repara, ó, no 15 ficou mais interessante. Por quê? Porque você tem um movimento explosivo, você tem uma microcorreção, olhando 5 minutos, tem uma microcorreção, ó, movimento de impulsão, movimento, uma correçãozinha aqui, de repente o movimento explode novamente, repara, explode novamente, olha o topo que a gente tinha marcado lá, olha aqui o pullback, olha aqui o pullback, olha isso daqui, olha a explosão depois disso. Pessoal, eu entreguei para vocês o observe rompimentos tipográficos maiores. Observe o teste desses rompimentos, se eles são lentos, se eles são vagarosos. Olha isso daqui, pessoal. Acabei de mostrar para vocês. Olha o tempo gráfico de uma hora. Olha isso daqui. O movimento não fez este movimento aqui. Não rompeu, não fechou uma vela acima deste movimento. Olha agora isso daqui. Olha aqui como que o preço fez. Estou trabalhando acima dele. Estou trabalhando acima disso. Olha a explosão que fez. Não, vamos ver quantos pontos deu isso. Vamos ver quantos pontos deu isso. Então muita gente está querendo vender, porque começa a marcar aqui, ó. Começa a marcar essa resistência. Ah, não, chegou aqui, ó, chegou nessa resistência. Ah, o preço está esticado. O preço está esticado, vamos vender. Isso, pessoal. Acho que faltava, além de eu falar para vocês o que fazer, é o que não fazer. Porque olha isso daqui. O pessoal chega nessas resistências aqui para trás, começa a marcar todas essas resistências, começa a ver que o preço tá esticado, fala, eu não entrei na compra, então agora eu vou pegar a queda. E não é assim que funciona. Porque se o preço está trabalhando em cima de uma região de compra, de suporte, que ele acabou de romper, não é só porque ele está esticado que ele vai cair. Porque se ele está esticado, é porque tem interesse naquele movimento. Então espere o pullback daquela região e quando ele chegar naquela região, você vai entrar na operação. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui. Você coloca o stop aqui do último fundo rompido. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Nossa, você vai nesse último topo aqui, ó. Você vai nesse último topo aqui. 2,6 disso com retorno para vocês. Pegarei 990 pontos. Tá entendendo, pessoal? Eu espero que realmente vocês estejam entendendo, tá? Aquilo que eu quero dizer para vocês. Repara também, lembra que eu falei sobre a região de suporte e resistência? Olha isso daqui no índice. Olha isso daqui. O preço não deixou uma região de suporte aqui, depois ele teve uma grande impulsão na compra. Então eu estou esperando o pullback. E para que aonde que ele veio novamente testar essa região de suporte. E olha como é que veio. Quando eu disse para vocês que quer entrar em fundo duplo. Isso aqui é um fundo duplo. Repara isso daqui. Olha o movimento. Olha isso daqui. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Onde você já poderia ter comprado esse movimento? Olhando 5 minutos. Conseguiu identificar. Isso aqui é um fundo. Isso daqui é um movimento de impulsão. É um movimento de impulsão de compra. Esse movimento aqui é um movimento corretivo. Vou colocar aqui de vermelho para vocês entenderem. Esse movimento aqui é um movimento corretivo. E aí quando ele chega nesse fundo aqui, olha isso aqui. Olha isso daqui.
Nós não temos aqui uma quebra de estrutura ou um pivô de alta aqui. Aqui você teria entrado, olha bem. Aqui você teria entrado. E aqui você poderia ter buscado, na verdade, esse movimento aqui, né? Olha isso, pessoal. 1.630 pontos. Isso daqui que eu desenhei para vocês é um fundo duplo, que é a mesma coisa disso daqui, só que no topo duplo. Repara, olha esse movimento. Olha esse movimento aqui. Ó, olha esse movimento aqui, essa pernada impulsiva. E olha como é que o preço voltou. Olha como é que o preço voltou. Você tá entendendo? É isso que eu quero dizer para vocês. Olha como o preço voltou. Exatamente como aconteceu aqui. Olha esse movimento impulsivo. Olha como o preço voltou aqui nessa região. Olha a quebra de estrutura acontecendo. Olha o seu risco retorno. Tá vendo? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, absorvido. Prestem muita atenção em tudo que eu falei aqui. Analisem, eu vou tentar disponibilizar para vocês esse PDF, tá? E realmente pratiquem isso que eu tô falando para vocês, porque vai ser virada de chave, tá? Eu espero do fundo do meu coração que isso mude, transforme a vida de quem quer viver desse mercado, tá bom? É isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha. Eu acho que assim, não é nem tanto like, porque eu não vou. Meu objetivo aqui não é escalar tanto assim o meu canal. Eu quero que esse vídeo provavelmente vai chegar para pessoas que realmente precisam, sabe? Então eu gostaria muito mais que vocês compartilhassem com o máximo de pessoas possíveis. Coloca no grupo do Telegram de trade, de amigos, ou de pessoas que pensam em viver esse mercado, ou que já vivem até por sinal, porque esse conhecimento aqui não, o pessoal não tem. Ele é muito assertivo, ele é muito lucrativo, tá? Bom, vocês puderam ver tanto no PDF aqui quanto na prática o que é o que é esse tipo de análise que eu faço. Hoje pescando um pouquinho de tudo, tá? Pescando um pouquinho de tudo. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Bom, e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.